primeiros anos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai ver, então, impulso e quantidade de movimento. Então, primeiro, impulso. Sempre que eu tiver um corpo e eu aplicar uma força nesse corpo por um certo intervalo de tempo, eu digo que eu apliquei um impulso nesse corpo. Como é que a gente calcula impulso? Impulso é a letra I, é igual a força vezes o tempo. Então, a gente tem o impulso, a força sempre tem que estar em newtons, né? Unidade no sistema internacional. E o tempo, ΔT, variação de tempo, em segundos. Qual é a unidade, então, de impulso, né? Impulso é força newton vezes tempo, segundos. Newtons por segundo. Caso vocês esqueçam algum dia da unidade de impulso, é só vocês olharem a fórmula, né? Força newton, tempo, segundos. Então, vamos lá. Um corpo fica sujeito à ação de uma força de módulo 20 newtons. Então, força 20 newtons. Durante 4 segundos. Tempo, intervalo de tempo. Qual o módulo do impulso comunicado ao corpo? Então, impulso, força vezes tempo. Força 20, tempo 4. O impulso é 80 newtons segundos. Não é por segundo, né? Newton por segundo seria dividido, né? Seria uma barra. É newton segundos, tá? Não sei se antes eu não falei errado. Tranquilinho, né? Então, agora a gente vai ver quantidade de movimento. Quantidade de movimento é representado pela letra Q maiúsculo. Então, considere um ponto material de massa m e velocidade. Então, eu tenho um corpo que está se movendo a uma certa velocidade. Este corpo tem uma quantidade de movimento. Como é que a gente calcula essa quantidade de movimento? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, o que é a quantidade de movimento? A massa é em quilogramas no sistema internacional e a velocidade, metros por segundo. Então, como é que fica a unidade de quantidade de movimento? A unidade de massa, quilograma, vezes a unidade de velocidade, metros por segundo. Então, a unidade de quantidade de movimento, quilograma, metros por segundo. É tudo isso daqui, né? Tá escrito aqui. Vamos fazer um exemplo de quantidade de movimento. Um corpo de massa, 3 quilogramas, e velocidade 12 metros por segundo, tem quantidade de movimento de módulo. Aí tá pedindo que seja em quilogramas, metros por segundo. A massa tá em quilograma, velocidade tá em metros por segundo. A gente não precisa fazer nenhuma transformação. Então, massa 3, velocidade 12, 3 vezes 12, 36 quilogramas, metros por segundo. Tá muito fácil até aqui, né? Dá até para desconfiar. Então, a gente tem o teorema do impulso. Então, mais uma vez, eu tô aplicando uma força nesse corpo, né? Então, a gente tem uma velocidade inicial. Quando eu aplicar essa força, eu vou variar essa velocidade, eu vou mudar essa velocidade. Então, eu vou ter uma velocidade final. A quantidade de movimento inicial, eu vou chamar de QI, vai ser a massa vezes a velocidade inicial. A quantidade de movimento final, eu vou chamar de QF, vai ser a massa
vezes a velocidade final. Bom, o que é o teorema do impulso? O teorema do impulso diz que o impulso pode ser calculado fazendo a variação da quantidade de movimento. Ou seja, variação de qualquer coisa. Vocês lembram que a gente tinha lá no começo do ano? Variação da posição, posição final menos posição inicial. Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Variação da velocidade, velocidade final menos velocidade inicial. Então, variação da quantidade de movimento vai ser quantidade de movimento final menos a quantidade inicial. Aí, a gente pode substituir essas fórmulas aqui dentro. Quantidade de movimento final, massa vezes velocidade, menos quantidade de movimento inicial, massa vezes velocidade inicial. Vocês lembram da matemática que vocês fazem com x? Quando a gente tem x nos dois elementos, a gente pode deixar em evidência, né? Nesse caso, a gente tem a massa nos dois. As velocidades não são iguais, né? Aqui eu tenho a velocidade final e aqui a inicial. Só a massa que é a mesma, então eu vou deixar em evidência a massa que multiplica velocidade final menos a velocidade inicial. Pessoal, cuidado para não confundir com a fórmula de trabalho, né? Que é mv ao quadrado menos v ao quadrado sobre 2. Aqui é ao quadrado, aqui não é ao quadrado, tá? Então, não vão confundir as fórmulas. Vamos fazer um exemplo. Um carrinho de massa 2 kg sempre nos ajuda a resolver o problema se a gente tirar os dados, né? Vocês veem que a prof sempre tira os dados. Move-se com velocidade 3 metros por segundo. Ai, meu Deus, não sei se é a velocidade final ou inicial. Bom, vamos anotar e vamos continuar lendo o problema. Então, move-se com velocidade 3. Quando passa a sofrer uma força no mesmo sentido da velocidade, até que sua velocidade duplique de valor. Então, essa tem que ser a inicial, a final vai ser o dobro, 6 metros por segundo. Qual o módulo do impulso? Qual das duas fórmulas de impulso a gente vai usar? Impulso igual a força vezes tempo, ou essa daqui? A segunda, né? Porque a gente tem massa e as velocidades. Vocês vão ter que ver a fórmula que vocês vão usar conforme os dados que vocês têm. Então, impulso, massa 2 vezes velocidade final menos o inicial. Vai ficar 2 vezes 6 menos 3, 3. 2 vezes 3, 6 newtons segundos. Tranquilo até aqui? Bom, agora a gente vai fazer mais alguns exemplos. A gente vai começar suave, mas a gente vai fazer alguns exemplos mais complexos, tá? Então, prestem atenção. Se precisar, voltem o vídeo, ouçam de novo, pausem para copiar, tá, pessoal? Um taco de beisebol atinge uma bola durante 0,5 segundos. Tempo. Com uma força de 100 newtons. Qual o impulso? Bom, qual das duas opções a gente vai usar? Agora a gente vai usar essa daqui, porque eu tenho a força e o tempo. Impulso igual a força vezes tempo. 100 vezes 0,5. O impulso é 50 newtons segundos. Pessoal, continuando então. Quanto tempo deve agir? Então, a gente quer saber o tempo, quanto tempo
uma força de intensidade 100 newtons, força, sobre um corpo de massa 20 quilogramas, para que sua velocidade passe de 5 metros por segundo, então velocidade inicial, para 15 metros por segundo. Bom, a gente tem bastante informação aqui, né? Aí a prof fez aqui uma colinha das fórmulas para ajudar a gente. Eu quero saber o tempo, eu sei a força, mas eu não sei o impulso. Aí a gente vem aqui para outra fórmula de impulso. Eu tenho massa e as velocidades. A gente vai calcular o impulso a partir dessa fórmula para poder aplicar essa. Aí a gente pode fazer de duas maneiras, fazer separado ou fazer tudo junto. A prof vai fazer das duas maneiras para demonstrar para vocês. Primeiro, separado. Então, o nosso objetivo é fazer essa fórmula aqui, para descobrir o tempo, só que a gente não tem o impulso. Então, a gente vai calcular o impulso usando essa outra fórmula. Então, impulso massa 20 vezes 15 menos 5. Lembrem que é sempre final menos inicial. 20 vezes 15 menos 5, 10. Então, o impulso é 200 newtons segundos. Aí, a gente volta para a nossa fórmula objetivo. O impulso é 200, a força é 100, vezes o tempo. O 100 passa dividindo. O tempo é 2 segundos. Bom, mas a prof disse que dava para fazer tudo junto, né? Como é que a gente faria tudo junto? Uma conta só. Então, a gente vai pegar essa fórmula aqui. Impulso igual a massa, que multiplica V, menos VO. O impulso é força vezes tempo. Então, eu vou substituir aqui força vezes tempo igual. Vou copiar o que está depois do igual. V menos VO. E aí, a gente substitui os valores. A força é 100. O ΔT a gente quer saber. A massa é 20. 15 menos 5. 100 ΔT igual... Vai ficar 10, 10 vezes 20, 200. O 100 passa dividindo, 2 segundos. Fazer assim ou assim, a gente chega no mesmo resultado. Vocês façam como vocês acharem melhor. Vocês podem dar uma pausada no vídeo agora para copiar o modelo que vocês acharam mais fácil. Não precisa copiar os dois jeitos, tá, pessoal? Vamos para o 3. Sobre uma partícula de massa 8 quilogramas, movendo-se a 25 metros por segundo. Ai, não sei se é a velocidade inicial ou final. Vamos continuar lendo. Passa a atuar uma força constante de 2 vezes 10 na 2 newtons. 10 ao quadrado é 100. 2 vezes 100, 200 newtons. Durante 3 segundos. No mesmo sentido do movimento. Determine a quantidade de movimento dessa partícula após o término da ação da força. Então, eu quero saber a quantidade de movimento final. Essa daqui é a minha velocidade inicial. O carro estava a 25, eu apliquei uma força no mesmo sentido. Então, essa velocidade vai aumentar. Se fosse em sentido contrário, a velocidade iria diminuir, né? Bom, a gente quer saber o que é F. Que fórmula a gente vai usar? Essa daqui, né? Impulso igual a quantidade final menos quantidade inicial. Então, impulso, quantidade de movimento final, menos quantidade de movimento inicial. A gente pode calcular o impulso e a quantidade inicial separadamente.
né? Mas eu vou calcular tudo junto aqui. Então, o impulso é força vezes tempo, igual o QF que eu quero descobrir, menos massa vezes velocidade inicial. 200 vezes o tempo 3, igual quantidade de movimento final eu quero descobrir, menos a massa vezes a velocidade inicial, 25. 200 vezes 3, 600, igual a quantidade final, menos 8 vezes 25, 200. Esse 200 está negativo, vou passar positivo para o outro lado. A quantidade de movimento final, 600 mais 200, 800 quilogramas, metros por segundo. Esse aqui já é um pouquinho mais complicadinho, né? Vamos para o 4. Uma força de 6 newtons, então força, atuando sobre um objeto em movimento, altera sua quantidade de movimento em 3 kg metros por segundo. O que é esse valor? É a alteração da quantidade de movimento. Então, é a variação do quê? O ΔQ. Ou seja, eu tinha um valor inicial e eu aumentei 3 esse valor. Durante quanto tempo essa força atuou sobre este objeto? Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Impulso é igual ao ΔQ. Então, isso daqui é o impulso, certo? O impulso vale 3 newtons segundos. Aí, a gente vai pegar essa fórmula primeira. Impulso é igual a F vezes ΔT. O impulso é 3, a força é 6 e o tempo a gente quer descobrir. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Pessoal, não se confundam nas divisões, né? Quem está multiplicando a letra, que é o ΔT, que passa para baixo dividindo. Vai ficar 0,5 segundos. Agora vamos fazer o último, vou pôr uma folha aqui, que não tem espaço. Uma ema pesa peso 360 newtons e consegue desenvolver uma velocidade de 60 km por hora. O que lhe confere uma quantidade de movimento linear, a gente quer saber o quê? Em quilogramas, metros por segundo. Quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Eu preciso trabalhar com a massa em quilograma e a velocidade em metros por segundo. Primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esse 60 em metros por segundo, que vai dar aproximadamente 16,67. É 6, né? A gente vai arredondar, metros por segundo. E para calcular massa, a gente vai fazer professora muito gata. Peso igual a massa vezes gravidade. Peso é 360, a massa a gente quer descobrir e a gravidade é 10. Gravidade passa dividindo. A massa é 36 quilogramas. Então, quantidade de movimento, massa 36 vezes 16,67. Isso vai dar 600,12 quilograma vezes... quilograma vezes metros por segundo. Então, se vocês quiserem colocar aproximadamente 600 também pode, tá, pessoal? Se vocês acharam muito complicado, assistam o vídeo de novo, né, com calma, e tentem fazer os exercícios. Qualquer coisa, chamem a prof no WhatsApp. Um abraço para todo mundo, até semana que vem.